Uma boa noite, meus queridos amigos. É com muita alegria, é com muita honra e também com muita responsabilidade, como falamos a Marcos Rodrigues agora há pouco, quando ele fez a sua palestra para a TV Chico Xavier, de levar um pouco de reflexão para esses amigos da Associação Espírita Beneficente Maria Amélia, aí São Bernardo do Campo. Ficamos felizes por esta interação de energias de amizade, de paz. Queremos dar um abraço na alma ao nosso querido Ricardo, a Giane, que nós temos uma aproximação mais direta nesses momentos, e a todos os companheiros, todos os trabalhadores desta instituição grandiosa e que faz um trabalho de assistência, de divulgação da doutrina espírita nas mais diversas áreas, e que Jesus, nesse momento, nos abençoe, proteja e nos inspire para que possamos levar a palavra e que mais acertos do que erro possamos nestas reflexões poder levar para todos nós, porque nós estamos também, geralmente nas palestras, imaginariamente eu coloco um espelho para que possa refletir e assim eu poder também observar as minhas reações acerca daquilo que nós estamos falando. Assim sendo, o que nos foi proposto a falar foi o que é ser bom cristão. É um tema muito propício para esse momento em que todos nós estamos vivendo no planeta inteiro, sem exceção de qualquer classe. E resolvemos trazer para a introdução desta nossa fala 3 parágrafos, 3 frases do espírito Everton Quadros, do livro Espírito da Verdade, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, intercalando assim as páginas, os capítulos, as mensagens. E o Espírito diz o seguinte: o Espiritismo não nos abre o caminho da deserção do mundo. Porque nós estamos, nesse momento, trabalhando a questão de o que é ser bom cristão. E o Espírito, o Everton, já nos coloca essa posição de que a doutrina espírita não abre a nós para a deserção do mundo. Porque nós estamos aqui nesse processo de aprendizado, de provações, de expiações. Estamos vivendo em uma sociedade, em um contexto em que nós precisamos, com o suor do nosso rosto, ganhar o pão de cada dia. Nós estamos nas relações sociais com diversos níveis evolutivos de pensamentos, de ideologias, de religiões, de doutrina. Então, o Espírito nos convida, o Everton, para que estejamos realmente inseridos na sociedade. Porque esse é o objetivo nosso. A casa espírita, a igreja, o templo, deve ser o nosso refúgio para refazer as nossas energias, para as reflexões quando estamos em grupos de estudo.
para receber o amparo espiritual quando estamos nas reuniões doutrinárias, assistindo às palestras que comumente são levadas ao público. Mas, por ser nós, no caso espíritas, não podemos estar afastados do mundo, porque é dele que nós estamos precisando para a nossa evolução espiritual. E se é justo evitar os abusos do século, não podemos chegar ao exagero de querer viver fora dele. Porque aqui é a escola, é o hospital que todos nós precisamos. É da nossa necessidade espiritual. Esse período de erraticidade em que vivemos, que é justamente esse período de uma encarnação à outra, e que estamos no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, estamos nos preparando, revendo conceitos, situações que deixamos de realizar na existência, que tivemos a oportunidade de estar aqui. Às vezes o drama de consciência chega, a mente aclara a respeito de determinada ação que poderia ter feito e deixamos passar. Então nós estamos aqui depois de um período de erraticidade para colocar em prática aquilo que nós escolhemos no mundo espiritual. É aqui onde devemos trabalhar para evoluir e, numa paz de consciência de um dever cumprido, retornar à casa do nosso Pai. A nossa verdadeira morada, nós que somos extraterrestres, não somos deste planeta. Nossa verdadeira morada é o mundo espiritual. O Espírito Everton diz: usufruamos a vida que Deus nos dá, respirando o ar das demais criaturas nossas irmãs. Que lição esse Espírito nos dá? Porque estamos, como falamos, na convivência de diversos níveis evolutivos e precisamos conviver com todos. Aí exercitamos o nosso preconceito, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa verdade. Tudo nesse processo de relação. Eles aprendendo conosco, diante das nossas atitudes, e nós aprendendo com eles também, com as atitudes, com os acertos, com os erros que um ou outro pratica. Que sábia é a oportunidade que Deus nos dá de estar nesse paraíso de conhecimentos, essa diversidade que muitas vezes, em alguma situação, choca-nos, porque ainda não estamos preparados para determinadas situações que nos chegam. Mas é oportunidade de aprendizado, porque ali, naquela situação, nós chegamos ao nosso limite. E para onde é que vamos depois desse limite? Vamos para algum lugar dependendo da reflexão que nós fazemos naquele momento em que o limite bate à nossa porta, e esse limite é aquilo que não aceitamos no outro, é o comportamento do outro, é a escolha do outro, e que precisamos conviver com isso. E precisamos saber que todos nós somos filhos de Deus. Somos, nesse processo evolutivo, todos iguais. Não tem professor, não tem palestrante sábio, não tem orientador da casa espírita com a verdade absoluta. Nós estamos no mesmo nível de aprendizado e de aprender. E é essa
sabedoria que a doutrina espírita nos coloca, que eu acho fantástico. Estamos no mesmo patamar. Alguns estudam mais um pouquinho, aí vai levar as lições para aqueles que ainda não estão ou estão engateando no conhecimento da doutrina espírita. Mas essa troca de conhecimentos é muito salutar. Então, identificando nós neste planeta material, nós temos o nosso nome, que nos identifica como um ser existente e que está aqui reencarnado. Nós temos o nosso documento que testifica a nossa presença aqui na Terra. Nós temos as nossas digitais, que é única para cada ser. Nós temos hoje quase 7 bilhões e 500 milhões de seres reencarnados aqui na Terra. Todos têm a sua digital própria. Olha que beleza e que sabedoria de Deus. E nós temos o nosso DNA. Esses 3 pontos nos identificam como individualidade em qualquer parte do planeta. Através desses 3 pontos nos identificamos como cidadão do planeta Terra. Falando a questão do nível material. E espiritual, o que é que testifica a nossa presença? O que nos marca como ser espiritual? É essa a questão nossa aqui, nesses 50 minutos que vamos falar. João capítulo 10, versículo 5 diz o seguinte: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam a mim. Aí nós já vamos encaminhando para a dimensão espiritual que somos nós, que estamos nesse corpo, nesta prisão bendita que os nossos pais nos oferecem para a nossa estada aqui na Terra. É essa dimensão espiritual que João fala aqui, que é a que vai nos identificar não só aqui no nosso meio, mas também no nosso retorno à pátria espiritual. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam a mim. Essas são as verdadeiras identificações de todos nós. Porque vamos deixar de ser Ivan, não vamos ter mais esse corpo, mas o corpo espiritual, e vai ficar aquilo que eu fiz de bom e também o que eu fiz de mal, porque se vivo uma vida desregrada, essa vai ser a minha identificação espiritual no outro lado da vida. Não tem por onde fugir. São os marcos indeléveis que Emmanuel coloca e reflete para todos nós. O solo que traz, segundo Emmanuel, o seu valor e a sua fertilidade. E o valor que esse solo tem é de acordo com a fertilidade, é de acordo com a riqueza que ele pode trazer para todos nós. Porque o vegetal também tem a sua importância. Porque tem a sua essência e traz o fruto para alimentar a nossa fome, para nos nutrir, além dos princípios ativos que a ciência, vez ou outra, descobre para realizar e fazer os medicamentos para os enfermos do corpo. O próprio animal tem a sua importância na sua existência.
Em toda a história da humanidade, o animal teve a sua importância, a cada momento, a sua importância específica também, tendo, segundo Emmanuel, a sua marca, a sua identificação. Porque o sol, como ele diz também, é uma fonte de calor, luz e vida, e sem ele não conseguiríamos viver aqui na Terra. A água, que é o sangue, olhe o que ele diz da água, é o sangue do organismo terreno. Também tem a sua importância, o seu marco, a sua identidade para todos nós, como o fogo tem o seu papel inconfundível para todos nós. Desde a sua descoberta, revolucionou, né, em determinada área e trouxe hoje para nós o que nós temos, desde a questão do alimento, na dimensão industrial, ele tem a sua identificação e tem a sua importância. O juiz, Emmanuel coloca a questão da identificação do juiz, respeitado quando ele busca, dentro de uma ética, exercer essa profissão tão importante e tão grave na nossa sociedade. Às vezes temido, segundo Emmanuel, segundo as sentenças que ele possa colocar. Mas ele pode ser identificado também de uma forma quando ele não respeita a sua própria sabedoria, o seu próprio saber, e se acha mais do que os outros e pode estar à margem da sociedade. O próprio professor Emmanuel coloca, é respeitado pelo conhecimento que ele proporciona aos que precisam saber. As crianças, segundo Emmanuel, expressões infantis, e tem o seu caráter plasmado de vidas passadas. É por isso que sempre nas palestras eu falo da questão da importância dos pais na observação, na identificação de tendências que o seu filho possa trazer para que ele possa, ali naquele processo no lar, principalmente naquele período de 0 a 7 anos, e disciplinando, colocando os conceitos, mesmo que ele não saiba o que está acontecendo, mas ele grava aquilo no inconsciente. É o papel dos pais, e que não pode terceirizar esse momento, esse processo educativo. Mas nós podemos identificar, segundo Emmanuel, o usuário que exala a atmosfera de reprovação, insatisfação de si mesmo. O leviano, a sua ociosidade, o seu vício. O cético, aquele que não acredita em nada, ele diz que se identifica pela mente hipertrofiada pelo orgulho infeliz. E o crente, o poder da fé. Quer dizer, nós encontramos no nosso meio cada um com a sua identificação, com a sua marca própria, e que cada um conhece o outro pela sua marca, pela sua estada, pela sua presença aqui nessa sociedade. Enfim, todas as criações do excelso Pai testemunham-lhe a glória no campo infinito da vida, e cada espírito se afirma bem ou mal. É um alerta que Emmanuel nos faz.
Porque nós estamos querendo chegar ao ponto de entender o que é esse ser cristão, esse ser bom cristão. É preciso que a gente entenda essas identificações que poderemos ter de cada um na sociedade. Aí Emmanuel já vai espiritualizando as suas reflexões, colocando que todas as criações do excelso Pai testemunham-lhe a glória no campo infinito da vida e cada espírito se afirma bem ou mal. O que todos nós estamos buscando é estar com a nossa paz de consciência no retorno à pátria espiritual. É fazer o melhor que nós podemos fazer aqui, nesses momentos em que nós estamos. É no processo da caridade, é na caridade no sentido de saber compreender o outro e as situações que chegam à nossa frente, é ajudando materialmente a um, espiritualmente a outro, e melhorando-se interiormente para que possamos estar nessa fileira do bem que Emmanuel coloca aqui neste parágrafo. Aproveitando-as para subir à luz ou delas abusando para descer às trevas. Olha que coisa grave. À medida que nós vamos trabalhando a nossa existência, nós estamos indo em direção à luz ou nós estamos descendo às trevas, compreendendo, é claro, que este céu, essa luz, ou esse inferno, ou essa escuridão, está dentro de nós, está na nossa consciência. E ele fala muito bem aqui dessa questão. Então, o que nós estamos realizando no dia a dia, nós estamos em direção à luz, à evolução, ou descendo às trevas. O que é que nós queremos? O que é que nós estamos pensando em termos de evolução e da nossa estada aqui na Terra? Como aprendizes do Evangelho, portanto, cumpre-nos indagar a própria consciência, que tenho executado na vida como aplicação das bênçãos de Deus. O que é que até hoje nós fizemos? O que até hoje nós praticamos? O que até hoje nós nos esforçamos para vencer as nossas más inclinações? Para que possamos ser verdadeiramente chamados filhos de Deus, receber o amparo da espiritualidade maior, está ali paralelo com o nosso amigo espiritual, ele nos intuindo tranquilamente, e nós aceitando essas intuições, essas influenciações. Esse ouvir para quem tem o dom da mediunidade de ouvir, ou qualquer outra situação, o que é que nós estamos fazendo? Nós não esqueçamos, segundo as lições do Senhor, que somente as obras que fizermos em nome do Pai é que serão marcos indeléveis no nosso caminho e testificam a nós. Essa é a nossa identificação quando no nosso retorno à pátria espiritual. O que nós fizemos da nossa existência. O que nós fizemos dos anos em que estivemos aqui, ou que estamos aqui, ou que estivemos aqui, para que possamos levar uma boa identificação para o outro lado da vida. O que ainda poderemos fazer daqui para o final da nossa existência? O tempo é célere, o tempo urge. Daqui a alguns segundos eu posso retornar à pátria espiritual. Ou durante esse momento de reflexão, retornar à pátria espiritual.
Então, isso identifica que nós precisamos estar constantemente na vigilância, na ação, vigilante à ação que nós estamos fazendo e em prece para sintonizar com os bons amigos espirituais. Essa deve ser a nossa caminhada. Dizendo essas palavras, fazendo essas reflexões, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, os caracteres da perfeição. Sede perfeitos nos caracteres da perfeição, existe um grande texto, um imenso texto que nos ensina o que é ser o homem de bem. Que é justamente onde ele nos mostra o que é ser um bom cristão. E não é nada fácil, porque faz nos estremecer as fibras mais finíssimas que nós possamos ter. Porque o texto é muito claro acerca da nossa conduta de ser um bom cristão aqui na Terra. Ele começa dizendo: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Ele já vai dando aí um golpe certeiro em todos nós, né? Um verdadeiro homem de bem, um bom cristão, é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. É esse nível que nós devemos pautar a nossa vida, se esforçar para atingir ou começar a praticar isso que o texto do Evangelho segundo o Espiritismo está nos dizendo. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, assim perguntará se violei essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente a ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizessem. É só essa frase última, se todos nós aplicássemos na nossa existência, nós transformaríamos esse mundo, no momento de transição do planeta, em um planeta de felicidade instantâneo, planeta de regeneração. Que todos nós buscamos essa felicidade, mas nós sabemos que estamos vivendo numa felicidade relativa aqui na Terra. Estamos às portas de um mundo de regeneração. E o que é que nós estamos fazendo? Já estamos nos direcionando para ser um bom cristão, para ter a oportunidade do retorno à Terra em uma outra existência, uma existência mais para frente. Esse texto, esse título foi oportuno que nos foi oferecido, porque o momento é bem fértil para que a gente possa fazer uma autoanálise e saber o que nós queremos da nossa existência. Já chegou a hora de ser um bom cristão? Cada um é que vai fazer a sua reflexão. Estamos caminhando, mesmo a passos lentos, cada um é que vai fazer a sua reflexão. Não podemos julgar ninguém. Cada um tem o seu nível de caminhar, de andar rumo à evolução. Se tem pontos ainda a crescer, não é motivo de sentimentos de culpa, mas é motivo para já ter objetivos a alcançar na vida. Uma análise muito prática que podemos fazer a cada dia é o que Santo Agostinho fazia e que nos ensina a cada noite, na hora de deitar,
e da oração, analisar o que fez de bom para repetir no outro dia, o que fez de mal para refazer ou não fazer no outro dia, para a cada dia ser melhor do que o dia anterior. É um exercício de meditação. Às vezes a gente se queixa que tem que ter uma posição de lótus, como os orientais, aquelas regiões mais distantes fazem. Não, a meditação nós poderemos fazer a cada momento da nossa existência. É o prestar atenção em nós, é prestar atenção no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Essa é uma atitude de meditação, de reflexão. E nesse exercício nós vamos nos amadurecendo, amadurecendo o que nós chamamos de a musculatura espiritual. Nós vamos nos conhecendo a cada dia, a cada momento, se temos essa atenção para nós. Se paramos diante de uma atitude que não foi boa, que achamos que não foi boa, e refletir sobre aquela ação. Não é se culpar, mas refletir. Puxa, eu fiz essa situação. Eu poderia ter apertado a mão daquele rapaz ou daquela pessoa que veio em minha direção, dando um exemplo, e não fiz. Por orgulho, por vaidade, não sei, ou pressa porque queria trabalhar, ou estava em um compromisso. Quer dizer, são essas reflexões que nós devemos fazer. Deixamos de ajudar alguém que veio até nós, é uma oportunidade de fazer a caridade. Mas estava com pressa, não é o momento. Essas situações são situações de meditação que nós poderemos fazer a cada dia. Não precisa fechar os olhos e parar o pensamento, prestar atenção na respiração, não. É prestar atenção e refletir sobre o nosso comportamento no dia a dia. Tranquilo, sem problema, fácil, que todos nós podemos realizar. Né? Vamos ver mais o que o texto tem a nos dizer. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Quando temos, o Espírito não pode mais dizer que crê em Deus, como também não pode dizer que crê na reencarnação ou na comunicabilidade dos Espíritos. Não pode. É um erro. Pelo menos na minha concepção. O espírita tem que ter a certeza de que nós vamos reencarnar. Tem que ter a certeza da existência de Deus. E tem que ter a certeza e uma fé que num quarto escuro, sem nenhuma fresta, por mínima que seja, de luz, ele lá, sozinho, dá um salto para a frente e tem a certeza de que vai cair nos braços de Deus. Olha que figura de uma metáfora em relação à fé. Imaginem todos nós num quarto escuro, sozinho, nem podemos nem nos ver porque não tem nenhuma luz. E nos jogamos para o alto e para a frente. E ter a certeza que vamos cair no braço de Deus. Essa é a fé. É se jogar na vida com Deus no nosso coração, com Jesus em nossa companhia, enfrentar as provações que chegam na nossa frente, as expiações, e saber que depois deste aprendizado nós vamos estar em paz de consciência, com o dever cumprido,
porque eu tive resignação e porque Deus estava dentro do meu coração. É enfrentar alguém difícil na sua existência, em qualquer situação da vida, e saber que vai existir a reconciliação, se não agora, mas depois, ou na próxima existência. Mas também no sentido de se esforçar para que isso aconteça. Essa é a figura de fé que nós poderemos ter no nosso conceito de vida, para que possamos continuar a nossa caminhada. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. É mais uma característica de ser um bom cristão, ter fé no futuro. Nós seremos seres crísticos um dia. Seremos espíritos puros e não seremos mais considerados espíritos errantes, espíritos que precisam ainda se depurar através da reencarnação. É ter essa certeza, e essa certeza nos impulsiona para que possamos errar menos e acertar mais. O homem de bem é bom, ou o bom cristão é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê seu irmão. E na realidade, todos nós somos irmãos. Somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Não é pouco isso. Não é pouco. Então, ser um bom cristão é ter a certeza que olhamos aqui de lado, olhamos do outro, viramos um pouquinho para trás e estamos arrodeados de irmãos, de caminhada. Ou aquele que bate à nossa porta, que é também ser considerado um bom irmão, se eu sou um bom cristão. Porque na prática também pode ter sido um pai, uma mãe, filho, e que está ali em outro momento existencial, em outra reencarnação, em outra situação, necessitando da nossa ajuda. Só essa situação, esses pontos, nos dá a condição para que pudéssemos modificar esse panorama da Terra. Porque cada um já estaria se modificando e essa modificação se perpetuaria em toda a sociedade. Ser bom cristão não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Quantas vezes ainda faço isso nas orações do Pai Nosso? Perdoai as minhas ofensas, à medida que perdoamos quem nos tem ofendido. Às vezes a repetição é bom porque nos faz um processo de reflexão. Mas também é bom ver se nós estamos realmente também perdoando aqueles que nos ofendem, né? Para a gente ir exercitando, se esforçando, se não conseguimos, a gente esquece, não maldiz, não deseja mal, não emite fluidos de pensamento, de magnetismo ruim para aquela pessoa e deixa ele caminhar, crescer,
Até então que paramos para fazer uma prece em direção a Ele. Aí nós estamos começando a ser perdoados por Deus, porque já estamos nesse processo de fazer uma oração, às vezes um pouco trancada, com um esforço tremendo, mas estamos fazendo. É esse o processo de evolução. É muito lento, muito calmo, muito sereno, e a paciência de Deus e de Jesus é infinita para todos nós. Olhe que coisa interessante. Esse capítulo nós deveríamos colocar numa parede. Se lembra da história de Chico? Que foi orientado para ele colocar tudo isso passa, para quando ele se levantasse de manhã, ler a frase e ver na sua frente. Isso passa. Isso também passa. Então a gente dar uma olhada todos os dias nesse, é um verdadeiro repositório de diretrizes para todos nós. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalhe incessantemente para combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz de si de melhor do que na véspera. É essa autoanálise que nós devemos fazer e que Santo Agostinho fazia antes de dormir, antes de encostar a cabeça no travesseiro e ter um sono de paz e de tranquilidade e bailar do desprendimento do corpo em regiões de harmonia e de paz e se encontrar com os benfeitores espirituais. Então, meus queridos irmãos, ser cristão, ser bom cristão, é estar nesse esforço constante para vencer as nossas más inclinações. Ser cristão é nesses momentos de dificuldade, de isolamento social, perceber que tem irmãos necessitados que perderam seu emprego, ou que foram reduzidos seus salários para que pudesse garantir um pouco para o seu sustento da família. É tirar um pouco que você possa ter e juntando com um pouco dali, um tico dali. E nessa união, nessa força, beneficiar outros que precisam mais do que nós. Não tem sentido esse conhecimento profundo da vida se não nos esforçamos para fazer um pouco a cada dia. É marchar para a luz, é construir o céu dentro de nós, a nossa paz de consciência. A nossa paz de consciência, para quando chegarmos no outro lado e olhar para trás e ver que nós fizemos o melhor que nós pudemos fazer naquela oportunidade. É isso que todos nós unidos, e essas redes sociais estão nos unindo. Quem imaginaria que nós estivéssemos aqui através das redes sociais, falando para os amigos de todo o Brasil, do Maria Amélia lá em São Bernardo do Campo, que o Ricardo estivesse de lá fazendo a sua exposição para os amigos da TV Chico Xavier. Esse contato com Giane, com o Marcos, com o Marcelo Rodrigues, que semanalmente está conosco, o qual convido quem desejar fazer exposições na TV. Nós estamos abertos. A TV Chico Xavier é muito democrática e ela foi criada para isso.
para espalhar os ensinamentos da doutrina espírita a todos os cantos. Não é um recinto restrito a determinado grupo de pessoas, mas ele está circunscrito àqueles que querem divulgar o bem, divulgar o amor de Jesus, divulgar essa doutrina maravilhosa que Deus enviou como Consolador prometido naquela época em que Jesus esteve aqui. Porque Ele quer. Jesus deseja que todos nós sejamos essa construção do Cristo, do bom cristão. Ele quer que sejamos esse bom cristão, para que possamos juntos com eles construir um mundo de regeneração para acomodar aqueles que já estão em vias da felicidade, da reforma íntima mais profunda. Ou com essas energias em conjunto, fazer refletir aqueles que teimam em fazer ainda que esses sentimentos negativos façam moradia em seus corações. Porque a força do amor, a força do desejo de ser um bom cristão, unidos poderemos atingir esses irmãos que ainda querem ficar para trás. Através desse magnetismo, desse imã do amor divino, desse amor fraternal, nós podemos atrair mais irmãos para o nosso convívio. Então sejamos todos nós um grupo só nesse Brasil e nesse planeta imenso. Sejamos esse imã de bondade e de amor para atrair esses irmãos para o nosso convívio, para que eles percebam que nada está perdido e que eles são também filhos de Deus. E para encerrar, faltando 3 minutos, queremos desejar no fundo da alma que todos nós possamos seguir a nossa caminhada, levando o trabalho de divulgação da doutrina, através dos nossos exemplos, onde quer que estejamos, possamos ser identificados como o nosso marco indelével, como fala Emmanuel na sua mensagem, o nosso processo de esforço para a transformação e para a prática do bem. Que esse marco, essa identidade de ser bom cristão não seja apenas um momento propício para aquela ação, mas que seja uma constante na nossa existência. Queremos agradecer aos amigos pela oportunidade imensa de estarmos aqui juntos e convidamos a vocês para que possam, se assim, visitando o canal do YouTube da TV Chico Xavier, poder fazer a sua inscrição, que é totalmente gratuita. Isso nos ajuda bastante. Adentre quem ainda não adentrou na página do Facebook do Maria Amélia. Siga a página. Muitos conteúdos de conhecimento lá se encontram. E se tem a oportunidade de ajudar o grupo de trabalho de socorrista, de caridade material, ajudem. Façam um pouco do que vocês possam fazer. E se não pode, emita vibrações positivas para o grupo, de solidariedade. Isso é caridade. Isso é amor. Isso é ser bom cristão. Assim,
Em nome de Deus, em nome desse querido amigo Jesus, damos por encerrado essa exposição, essas reflexões da noite de hoje, desejando muita paz, desejando muita luz para todos. Muita paz, muita paz.